Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri e cá estou eu para gravar mais um vídeo para vocês, compartilhando o resumo do meu 7º período da Faculdade de Nutrição na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E se você quer saber um pouquinho como foi passar por esse período, é só continuar assistindo a esse vídeo logo após a vinheta. E antes de começarmos o vídeo, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não conheceu o meu canal, já se inscreve aqui embaixo para acompanhar meus próximos vídeos e também ative o sininho de notificação para não perder nada do que vai rolar por aqui em breve. Também me sigam lá no Instagram, que é o @nutriçãoporamanda. Tô sempre compartilhando um conteúdo muito legal por lá também. Sem mais delongas, bora pro conteúdo desse vídeo. O 7º período da faculdade eu cursei no semestre passado, que foi o 2024.1. E nesse 7º período em específico, eu cursei 5 disciplinas. Antes de começar oficialmente a falar sobre cada uma dessas disciplinas, é importante eu ressaltar que eu não tenho um total de 8 períodos na minha faculdade. Caso você tenha chego de fato de paraquedas aqui no canal e esse seja o seu primeiro vídeo. Eu faço nutrição na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e não, nela não são 8 períodos, como eu acredito que a maioria das faculdades aí espalhadas pelo Brasil. A gente tem 2 tipos de curso de nutrição bacharelado na faculdade. Uma delas é o curso integral, que os estudantes estudam praticamente o dia inteiro, de 8 ou 7 da manhã até as 5 da tarde. E na minha faculdade em específico, uma das únicas federais do Brasil que fazem e possuem, né, o curso de nutrição noturno, onde os alunos estudam de 6 da noite até as 10. E para quem faz o curso integral, eles fazem a faculdade toda ao longo de 5 anos, ou seja, são 10 períodos. E para quem faz o curso de nutrição noturno, tem um total de 12 períodos, totalizando 6 anos de formação. E sim, eu sou do curso noturno, então, tecnicamente, o meu tempo de graduação são 12 períodos em 6 anos, mas o meu objetivo desde quando eu entrei na faculdade foi tentar diminuir ao máximo esse meu processo de formação. E aí, o mínimo que a minha faculdade exige são um período a menos do total do seu curso. Então, se eu tenho um curso de 12 períodos, o mínimo em que eu posso me formar são em 11 períodos. Eu não posso me formar em 10 ou 9 períodos, ou seja, adiantar um monte de disciplina para tentar finalizar isso em alguns menos anos. E não tem como fazer isso. Então, se eu tenho 12 períodos ao todo, eu só consigo me formar no mínimo em 11. E aí esse passou a ser o meu objetivo desde o início do curso. Desde o meu 2º período da faculdade, eu tentei puxar disciplinas extras fora da minha grade fixa da faculdade. Então, quando todo período, né, e sempre que a gente entra na faculdade, a gente tem uma grade que a faculdade compartilha com a gente, que é como se fosse a matriz curricular da nossa faculdade, e a partir disso a gente tem as matérias que tecnicamente seriam fixas e recomendadas a serem cursadas naqueles determinados períodos, e eu sempre puxei essas matérias, assim como descrito na matriz curricular, mas eu também tentava adiantar outras disciplinas, ou seja, se eu estava no 2º período, eu tentava ver quais disciplinas, por exemplo, do 3º, eu já conseguiria puxar no meu 2º período, desde que eu também respeitasse os pré-requisitos, que a gente só pode puxar determinadas disciplinas dentro da faculdade, caso a gente já tenha cumprido algumas outras antes. Então, eu sempre tentei manipular isso, ver o que dava para puxar, o que não dava, o que era melhor adiantar, o que era melhor deixar para cursar mais tarde, e assim vai, até que eu cheguei aqui no período de 2024.1, cursando o meu 7º período da faculdade de nutrição, que inicialmente seriam um total de 12, mas
com o meu objetivo aí de me formar em 11, então faltando apenas 4 períodos para me tornar, enfim, nutricionista. Agora, quando eu tô gravando esse vídeo, já estou, né, no 8º período da faculdade e venho aqui documentar para vocês um pouquinho de como foi esse meu 7º período. Então, bora lá que eu vou falar quais foram as disciplinas que eu cursei e como foi vivenciar cada uma delas. Ao todo, então, eu cursei 5 disciplinas. A primeira delas, farmacologia. Depois, EAN, que é Educação Alimentar e Nutricional, a queridinha de muitos na faculdade, inclusive a minha. MP2, que é Metodologia da Pesquisa 2. Eu cursei MP1 no segundo ou no primeiro período, acho que no primeiro período, e no 7º eu cursei MP2. E essa foi uma disciplina em que eu adiantei, assim como EAN também. Não eram disciplinas na minha faculdade visadas para o 7º período, mas eu decidi adiantar para facilitar a minha vida e a vida da Amanda do futuro. Puxei também a GAN, que é a Administração Geral Aplicada à Nutrição. Quem acompanhou o vídeo do resumo passado do 6º período, seria uma disciplina que eu deveria ter cursado no 6º período, porque era o que estava descrito na matriz curricular, mas por conta da minha rotina desse 6º período, eu não consegui prosseguir com essa matéria, porque ela batia exatamente com o horário em que eu saía do estágio e eu saía do estágio 2 e teria que estar na faculdade 2. Eu estudo na zona sul do Rio e trabalho na zona oeste do Rio e seria inviável eu conseguir chegar rápido na faculdade. Então eu tive que abrir mão dessa disciplina, eu tranquei ela a trazer essa disciplina. Até que então, no 7º período, os meus horários no meu estágio extracurricular ficaram mais flexíveis e eu consegui novamente puxar essa disciplina, finalizando ela no 7º período. E por último, e não menos importante, também temos a disciplina de bromatologia. Sim, a maior inimiga dos universitários e estudantes de nutrição espalhados pelo Brasil. Uma das matérias mais difíceis, assim, eu poderia dizer, que a gente encontra na faculdade e ela é muito temida na minha universidade como um todo por N motivos. Um, porque ela já é uma matéria mais complexa, mas dois, porque tínhamos uma professora que não ajudava muito no entendimento da disciplina, apesar de ser extremamente referência dentro do conteúdo, em questão de convívio, era um pouco mais complicado, então já é uma disciplina muito falada por conta da sua complexidade de conteúdo e de vivência na nossa universidade, mas também passei ilesa por ela no 7º período, passei direto em todas as disciplinas, graças a Deus. E falando um pouquinho então agora sobre farmacologia, foi uma das matérias mais difíceis desse período, assim como o bromato, para mim. Em farmacologia, foi uma disciplina em que eu tive um mix de professores. Eu tinha uma professora representante que era a responsável oficial pela disciplina, mas ao longo do semestre eu tive aulas com vários professores, porque, não sei, era um acordo que eles tinham. E isso é legal porque você consegue ver os tópicos da disciplina em diferentes divisões e didáticas desses professores ao longo do período. De conteúdo, eu tive farmacocinética, farmacodinâmica, vias de administração, colinérgicos, adrenérgicos, antihipertensivos, antianêmicos, farmacologia da diabetes, farmacologia do trato gastrointestinal, farmacologia dos hipoglicemiantes e farmacologia da obesidade. E por último também, não esquecendo, esteroides anabolizantes. E aí, nessa disciplina em específico, nós tivemos 2 provas, tanto em sua maior parte objetiva, mas também com algumas questões discursivas. E a gente também teve um trabalho que era um podcast, onde a gente tinha temáticas a serem debatidas dentro desse podcast. A professora compartilhou os temas, se eu não me engano foram 4 ou 5. A gente se dividiu em grupo, escolhemos os temas e seguimos para a produção de um podcast com um conteúdo logicamente embasado, né, cientificamente, mas a gente ficou livre para criar
o podcast da forma que a gente quisesse. Então a gente podia tanto convidar alguém para a gente entrevistar, perguntar e fazer esse diálogo mais interativo. Podia ser no formato documentário, então apenas uma pessoa informando sobre aquele conteúdo. Poderia ser no formato de conversa, onde duas pessoas ou mais interagiam dentro dessa comunicação. E o meu grupo em específico, a gente decidiu fazer dessas duas formas. Manter de uma forma geral a questão de documentar, então falar como se estivesse informando, educando e documentando, mas fazer esse diálogo de pessoas ali na comunicação ao longo do podcast. Inclusive, eu compartilhei, eu não sei se todo, mas uma boa parte desse podcast em um vídeo meu. Eu vou tentar deixar linkado aqui, que lá vocês conseguem ver como que ficou o resultado da elaboração desse podcast. E assim, para mim foi uma disciplina muito complexa, porque não é que seja distante da nutrição, longe disso. A gente sim precisa muito do conteúdo de farmacologia, mas pela matriz curricular da minha faculdade, nesse momento do 7º período, eu já estava um pouco mais distante das disciplinas que a gente chama de disciplinas do ciclo básico da saúde na minha faculdade. Então, parasitologia, patologia, imunologia, microbiologia, fisiologia, dentre outras. Farmacologia, seria uma dessas disciplinas do ciclo básico. Só que na matriz curricular da minha universidade, ela não está lá no início dos períodos junto com as demais. Ela está mais pro meio e mais pro meio da grade curricular. E isso é um pouco complicado, pelo menos foi para mim, porque eu já fui me distanciando das disciplinas de ciclo básico, então você perde um pouco ali o fluxo de conhecimento desse estilo de disciplina, e eu já estava me aproximando mais de disciplinas mais focadas para a área da nutrição, onde o raciocínio lógico, o desenvolvimento da disciplina, o conteúdo compartilhado, ele é um pouco diferente. A abordagem desses tipos de conteúdos mais específicos de nutrição pelos professores e por conta do conteúdo mesmo é diferente de quando a gente está passando por disciplinas de início de período, de início de faculdade, de ciclo básico, principalmente da área da saúde. Então a gente meio que perdeu um fluxo mesmo, sabe? Então a gente passou por todas essas disciplinas, ufa, que alívio. Consegui ganhar esse conhecimento básico ali, geral da área da saúde. Agora eu vou partir para os conhecimentos mais específicos da nutrição, que logicamente a gente precisa desses conteúdos aprendidos no ciclo básico, mas as abordagens são diferentes. E aí do nada, pá, farmacologia, ali no meio da maioria das disciplinas mais voltadas especificamente à graduação em nutrição. Então eu senti um pouco porque eu tive que desenvolver mais o meu estudo técnico ali e relembrar alguns conceitos que talvez se farmacologia tivesse inserida mais junto com as demais disciplinas de ciclo básico, eu teria um rendimento muito melhor. Mas como foi dessa forma, eu tive que adaptar novamente a esse estilo de estudo. É uma matéria mais complexa, sim, porque a gente vê vários fármacos, várias interações, farmaconutriente, fármaco-fármaco, e o nosso corpo, né, como um todo, frente também aos distúrbios metabólicos, à obesidade, à hipertensão, e enfim. E para mim foi uma disciplina complicada, sim. Eu já entrei sabendo que ela seria complicada, mas fui de cabeça aberta para conseguir entender ao máximo os conceitos e o conteúdo desenvolvido por ela ao longo do semestre, mas entendendo que sim, eu teria dificuldade ao longo do desenvolvimento dessa disciplina e sim, eu precisava dedicar um tempo maior para os estudos de farmacologia. E aí fui bem mediana nas provas que tiveram, como eu disse, foram grande parte objetivas, mas também tivemos algumas questões discursivas. E é uma matéria muito específica, muito, tipo, não tem muito do que enrolar. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, você não sabe. Então, qual é o fármaco para tal coisa? É isso. Como esse fármaco age? É isso. Não tem como enrolar,
sabe? Então, o objetivo era ou você sabia ou você não sabia, porque não tinha muita coisa. Eu senti que essa disciplina ela não tinha muita pegadinha, pelo menos na minha faculdade. Era de fato conteúdo ali. Estudou, sabe? Você vai achar a resposta. Não estudou tanto assim, você vai ficar em dúvida em uma letra ou outra e é capaz de você errar na hora de marcar, entende? Então, assim, pra mim, eu tive essa consciência de que eu precisava estudar mais. Estudei dentro do que eu pude, dentro da minha correria diária e do desenvolvimento do meu período, lidando com as disciplinas da faculdade, lidando com a vida pessoal, com a minha vida aqui na internet e com o meu trabalho, que é o meu estágio extracurricular, que eu diria que é muito mais do que um estágio, é de fato um trabalho. Então, ele tem um peso de um trabalho, ele não tem o peso de um estágio. Então, isso também foi uma grande questão de adaptação nesse 7º período da faculdade e eu pude lidar com um mix de tudo isso juntos dessa forma. Eu sim estudei com antecedência para essa disciplina, mas não tanto quanto eu gostaria. Estudei para a prova, mas não tanto quanto eu gostaria e me desenvolvi nessa disciplina da forma que deu. E aí eu fiz 2 provas onde eu fui mediana. Eu acho que eu tirei 6 e pouco na primeira e acho que 7,5 na segunda. Eu achei até que foi bem, porque não sei. O desenvolvimento da disciplina, as aulas, elas eram um pouco cansativas. Era muito conteúdo sendo compartilhado ali, porque havia essa necessidade, mas às vezes foi monótono, por mais que eles compartilhassem curiosidades, desenvolvessem a disciplina. O conteúdo em si, ele é dessa forma, é denso. E acabou pesando ali essa participação mais ativa e até mesmo de entendimento. Então eu tive que me forçar mais para estudar essa disciplina em casa, da forma que dava, na correria que eu tava. Então achei até que foi uma nota razoável. E aí a gente entrou com um podcast que ele basicamente tinha 50% da nota. Ou seja, você juntava a prova 1 com a prova 2, dividia por 2, essa era a sua média, mais a nota que você tivesse no podcast, juntava, dividia por 2 e essa seria a sua média na disciplina. Então, basicamente, foi esse o desenvolvimento de farmacologia no 7º período. Falei pra caramba sobre farmacologia, mas eu acredito que as outras disciplinas elas sejam mais práticas de eu contar aqui para vocês. Partindo para a EAN, que é Educação Alimentar e Nutricional, uma disciplina que eu estava muito ansiosa para fazer desde o início da faculdade, porque desde o meu 2º período eu me envolvi com um projeto de extensão e um núcleo, que é o Núcleo de Educação em Saúde, o qual o meu projeto de extensão faz parte, e tem a ver com a disciplina de EAN, porque as duas professoras responsáveis pelo núcleo e pelo projeto são as professoras de EAN na faculdade, uma do noturno e a outra do integral. E eu tive contato com EAN desde, de fato, do início da faculdade, e eu gosto muito dessa parte mais humana que a nutrição tem e que o diálogo pode possibilitar de entendimento, tanto para nós enquanto profissionais, quanto para a sociedade, enquanto recebedores desse conhecimento, mas também educadores para gente, de muitas formas. E EAN foi uma disciplina que é, sem dúvidas, muito enriquecedora na faculdade de nutrição e eu amo, amo, amo. EAN, ela tá envolvida em todas as áreas. O AN, temos EAN, produção, controle, na docência, na parte acadêmica. Temos EAN na clínica, tanto para todas as áreas, tanto infantil, quanto idoso, quanto adulto. EAN tá nas escolas, EAN tá nos restaurantes e nas unidades de alimentação. EAN tá em tudo o que a gente faz e fala dentro da nutrição e também enquanto influenciadores. EAN tá presente em tudo isso e eu acho essencial passar por essa disciplina. Eu sinto que às vezes os estudantes na faculdade não dão o valor que EAN merecia ter. E eu gostei muito de ter passado por essa disciplina. Ela seria uma disciplina do 9º período e eu adiantei ela no 7º período porque era a única forma de eu conseguir reduzir um semestre no meu processo de formação. Então eu tive que puxar matérias de semestres acima para cursar em períodos mais abaixo. E EAN foi uma delas. Eu fiz ano integral nesse 7º período, então eu tinha aula toda segunda e toda quarta, começando às 2 e terminando às 5. EAN não tem prova, EAN são diálogos que a gente tem, debates dentro de sala de aula
dentro de vários assuntos importantes da nutrição. Então, a gente fala sobre a nutrição social, a nutrição humanizada, a alimentação inclusiva. A gente fala sobre pântanos e desertos alimentares. A gente aborda várias questões como ética e posicionamento nas redes sociais. A gente fala sobre os ultraprocessados. A gente fala sobre algumas atualizações dentro das legislações. A gente passa por muita coisa, um mix de todos os tópicos que a gente vê espalhados aí em outras disciplinas da faculdade. A gente consegue trazer na forma de diálogo, de consciência crítica, de reflexão dentro de EAN. A gente teve alguns trabalhos a serem desenvolvidos dentro da disciplina e os dois que mais marcaram essa minha vivência na disciplina e que eu documentei para vocês aqui em vídeo foi a realização do mural como recurso de educação alimentar e nutricional. Então, a gente tem 2 espaços na faculdade que são murais nos andares da Escola de Nutrição da Unirio, onde são destinados para essa prática de EAN. Então, em grupos, a gente se divide e todo semestre tem um tema central. E o nosso tema central do meu período em específico foram mudanças climáticas. E a partir disso, cada grupo teve o seu tema para ser desenvolvido e dentro dessa temática de mudanças climáticas relacionando com alimentação e nutrição. O meu grupo em específico decidiu fazer a rota do desperdício para mostrar como que acontece esse desperdício ao longo da cadeia produtiva e desde o início do sistema alimentar, então falando o quanto a gente já perde enquanto produção ali na coleta e no cultivo e até o desperdício que a gente tem até chegar às nossas casas, o próprio desperdício que a gente, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, desperdiçamos depois que o alimento chega na nossa casa, fora, transporte, mercado, distribuição e por aí vai. Então a gente decidiu fazer uma rota do desperdício como recurso de EAN, então a gente montou um mural e ficou muito legal. E eu documentei isso para vocês, vou deixar linkado aqui nos cards. Eu acho que foi um dos períodos que eu mais documentei trabalhos diferenciados que a gente teve dentro da faculdade. E o mural foi um deles, mas sem dúvidas o meu trabalho que marcou, eu acho, a minha jornada enquanto estudante de nutrição foi o portfólio de experiências que a gente fez. Fiz um vídeo lindo dele, gente. Documentei todo o processo de criação desse portfólio. Eu vou deixar aqui também nos cards para que vocês possam assistir. Foi um vídeo longo, mas foi um vídeo muito especial para mim, porque esse portfólio de experiências era basicamente ter que documentar aula por aula que a gente teve dentro da disciplina de EAN, mas acima de tudo contextualizando com alguma vivência prática sua ou algo que você vivenciou em algum momento da sua vida e você relacionava ali com a temática da aula. Então você se apresentava, você falava quais eram os seus hobbies, os seus gostos, onde você morava, com quem você morava. A gente tinha uma atividade obrigatória dentro desse mural, que era o mapa falante, basicamente para você descrever o bairro que você mora e as suas adjacências. Se você tem acesso a mercado, a feiras de produtos naturais, se você tem posto de saúde perto da sua casa, se você mora em área de risco ou não, quais são os acessos a lazer que você tem. E foi uma crítica, né, e uma reflexão bem legal que a gente pôde fazer dentro do nosso próprio território, enquanto indivíduo, né, e entender aqui como que funciona a logística do seu bairro. E foi muito legal. Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro e eu pude ver várias reflexões de fato e a diferença que temos dentro das zonas aqui do Rio. Por exemplo, a gente também teve que fazer um sobre alimentação. Eu não lembro o tema específico dessa atividade que deveria constar dentro do portfólio, mas a gente falou como que era a sua alimentação na infância e como era a sua alimentação agora. Então a gente mostrava tipo as nossas comidas afetivas. Eu, por exemplo, adorava traquinas. E aí a gente colocava lá a foto, e, enfim, esse portfólio de experiências ele foi feito online, né? Então, de forma digital, no formato de e-book, de diário, na forma digital. No noturno, o pessoal faz diário à mão, caderno à mão mesmo.
E acho isso muito legal também, que é uma pegada diferente, ter aquele trabalho de fazer à mão e destinar aquele cuidado ali de forma prática, em forma manual, mas o meu em específico foi online. Eu compartilhei todo esse processo com vocês aqui e foi um momento em que eu pude colocar tudo, gente, tudo, todas as minhas vivências enquanto pessoa antes da nutrição, dentro da nutrição, fora da nutrição, depois dela e todas as minhas vivências acadêmicas eu consegui compartilhar dentro desse portfólio de experiências. Então, foi um compilado da vida da Amanda como um todo, não só como estudante de nutrição, mas como ser humano. E foi incrível. Pega tanta parte do início das suas vidas e você vai desenvolvendo essa forma crítica. É como se fosse um livro da sua vida, um diário. E você consegue colocar pensamentos ali refletindo sobre tudo. Você relembra a sua infância, você relembra o seu processo antes da nutrição, depois da nutrição, como que está a sua vida acadêmica agora, o que, que você quer para o futuro. No final desse portfólio de experiências, eu fiz uma carta aberta para Amanda do futuro e eu me emocionei bastante com a produção desse trabalho. Foi de fato um trabalho que me marcou muito na faculdade. E eu falei que eu ia falar pouco dessas disciplinas, mas acabei hablando demais. Próxima disciplina, Metodologia da Pesquisa 2, prometo ser rápida. É uma continuação de Metodologia da Pesquisa 1, que eu tive no primeiro período da faculdade. Enfim, não tenho muito a declarar sobre essa disciplina, é basicamente te introduzir sobre como desenvolver artigos científicos e o próprio TCC, de forma bem inicial. Então, a gente fala um pouco sobre pesquisa acadêmica, sobre leitura e desenvolvimento de artigos. Eu tive uma prova, se eu não me engano, nessa disciplina, teórica, tanto com opções de marcar quanto discursivas, e depois eu tive um trabalho onde a gente teve que criar um artigo científico também, sendo que cada grupo tinha um tema específico, e eu acho que o meu foi transversal. É isso, gente, assim, é uma disciplina muito monótona de se ver de forma presencial na faculdade, porque é muita coisa falada. A minha professora, ela trazia várias falas de experiência delas, e um conteúdo bem legal, extra conteúdo da aula, mas ainda era algo muito monótono, assim, bem chatinho de se passar, sabe? Essencial, sim, mas bem chatinho de passar. Nada muito diferente do que a gente viu em MP1 e nada muito milagroso de fazer saber fazer um TCC do início ao fim. Ou seja, a disciplina de TCC1, a estruturação do TCC continua sendo de muito valia ainda, mesmo a gente tendo essas duas matérias iniciais. Próxima, a GAN, Administração Geral Aplicada à Nutrição. Gente, no sexto período eu basicamente fiz metade dessa disciplina. E eu tive que trancar ela, porque eu não ia conseguir fazer as provas por causa do horário. E aí eu volto no sétimo período com basicamente quase toda a disciplina feita. Tipo, vivenciada de conteúdo, eu fui em todas as aulas. E aí a GAN, oficialmente, eu fiz de fato essa disciplina como um todo. Eu tive duas provas que foram extremamente tranquilas. E tivemos alguns trabalhos também, uma apresentaçãozinha, bem tranquilo de se fazer. Primeira matéria, introduzindo essa parte de administração e gestão nos serviços de alimentação e nutrição. Aí depois a gente tem a asa 1 e a asa 2 de sequência. Então, assim, a GAN foi uma matéria bem simples de se passar na faculdade, mas também nada muito uou, vários insights. Não, é só uma parte bem introdutória sobre administração em um ano. E agora, por último e não menos importante, a mais temida de todas, bromatologia. Vou abrir aqui, gente, os meus resumos de bromato. Inclusive, quem tem interesse em adquirir resumos da faculdade de nutrição desde o início até o momento atual que eu me encontro, que é o sétimo período da faculdade, eu tenho todos os meus resumos feitos de forma digital no meu drive de estudos, o drive oficial do canal Passos de Nutri. Lá eu compartilho todos os meus resumos da faculdade de nutrição. Estou cursando a disciplina, elaborei resumos, vai lá para o drive. E também vários outros materiais, como mapas mentais, diretrizes, cartilhas, livros de referência bibliográfica, livros de leitura, de conhecimento, de nutrição, de alimentação. De fato, o meu drive de estudos, onde tudo que eu acumulo de nutrição eu coloco lá. Então, alguns slides de palestras que eu participei, de congresso, tudo eu vou acumulando dentro desse drive e eu vendo ele de uma forma muito acessível para nós estudantes de nutrição. Lógico que a cada ano que passa, ele vai tendo
um aumento, porque vão aumentando também os conteúdos e principalmente os meus resumos lá disponíveis, mas ele ainda é algo muito acessível com tanto de coisa que vocês conseguem encontrar dentro dele. Então, para quem tem interesse em saber, eu vou deixar linkado tanto o link aqui na descrição do vídeo, quanto também no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo em específico. E aí, em bromatologia, a gente teve análise fisicoquímica de açúcar e correlatos, análise fisicoquímica da água, das bebidas alcoólicas, das carnes e derivados, dos cereais, de leite e derivados, do mel, de óleos e gorduras, produtos à base de fruta. Então, basicamente, foram essas temáticas desenvolvidas ao longo da disciplina de conteúdo teórico e de conteúdo prático também. Inclusive, tem várias listas de exercícios de bromato lá no meu Drive também. Exercícios esses que grande parte dos meus conteúdos da prova foram dessa forma. Foi o que eu usei para estudar para a prova. Foi, de fato, o que eu tive de prática e de conteúdo no desenvolvimento dessa disciplina na minha faculdade. Então, a gente tinha tanto aulas teóricas quanto aulas práticas. Foram 2 professores diferentes. Um professor da prática que veio de Campinas e estava começando a ministrar a disciplina agora, e outro professor que já era antigo da minha faculdade, que estava dando conteúdo teórico. E aí, basicamente, a gente tinha 2 professores de teórico. Uma professora que é super referência na área, não vou dizer nomes, mas se vocês procurarem aí as referências em bromato de material científico e de livro de referência de bromato, é uma professora da minha faculdade. E ela dá aula pro integral, só que, enfim, muito complicado, convivência. E aí, todo mundo foge de bromato no integral. E eu sou do noturno, e eu, de fato, cursei a matéria no noturno com um professor que eu já tinha tido outra disciplina, e foi bem tranquilo nesse sentido de relação com o professor, e didática, e de compartilhamento, né, do conteúdo. Na prática também, o professor, esse de Campinas que veio, se eu não me engano, ele veio da Unicamp. Foi bem tranquilo, assim, também. Eu poderia ter explicado melhor, ter desenvolvido mais a prática com a gente, mas ok, deu pra gente fazer, a gente conseguiu ver bastante coisa de forma prática também, só que foi uma disciplina muito trabalhosa, porque a gente tinha, era como se fossem 2 disciplinas diferentes, porque a gente tinha o conteúdo teórico, depois a gente partia para o conteúdo prático, só que no conteúdo prático a gente tinha as análises para fazer lá no laboratório, e a gente tinha que semanalmente entregar um relatório da aula prática. Gente, isso na rotina corrida, semanalmente, fora as outras disciplinas que eu estava cursando, eu tive muito trabalho no 7º período. Tipo assim, EAN tinha muito trabalho, a GAN tive alguns trabalhinhos também, Farmaco era um conteúdo mais denso de se estudar, MP2 eu também tive vários trabalhinhos ao longo do período, e aí semanalmente, um relatório de bromato, gente, o relatório era gigante. Era tipo assim, 6, 7 páginas. Então foi bem trabalhosa essa parte prática. E na parte teórica, é aquilo, né? Teórico, porque você recebe o conhecimento teórico, mas ainda prático, porque você precisa exercitar. São exercícios, são cálculos. Então é uma das disciplinas que a gente tem bastante cálculo dentro da faculdade de nutrição, assim como química analítica. E eu compartilhei com vocês no início da faculdade, química para mim foi algo bem puxado, porque eu não sou dessa área, não sou de exatas. Eu era muito boa em matemática, mas eu sou de humanas. E eu sofri um pouquinho com química analítica. E aí, bromato eu já estava um pouco mais familiarizada por ter de fato entendido, por ter sofrido em química, mas por ter entendido os conceitos, as fórmulas de cálculo, enfim, como fazer esses cálculos. Quando eu cheguei em bromato, sim, assusta, porque é muita coisa, tem aula teórica, tem aula prática, são muitas listas, muitos exercícios, muitas análises a serem feitas, então isso pesa um pouco mais, além de ser uma disciplina muito falada na faculdade de nutrição, muito temida, mas um pouco mais tranquila eu cheguei nessa disciplina por já ter desenvolvido essa prática de cálculos na disciplina de química. E aí é isso, não foi uma matéria tão puxada para mim no sentido de quebrar a cabeça estudando, porque eu já peguei a manha de como se faz esses cálculos dentro da faculdade de nutrição, mas ainda assim muito trabalhosa e exaustiva por conta da imensa quantidade de coisas que a gente tinha que fazer, não só dessa disciplina, mas como das outras. Então, muitos relatórios a serem entregues, foi em grupo, mas mesmo assim, foi bem puxado esses relatórios da prática, e eram muitas e muitas listas
de exercícios e diferentes tipos de cálculos a serem feitos dentro da parte teórica. Então foi mais isso, foi uma disciplina que exigiu mais de mim, porque frequentemente eu precisava estar desenvolvendo esses cálculos e estudando. Eu tinha que estudar muitos cálculos, porque caía muito cálculo na prova. Eu tinha que estudar a parte teórica, porque também caía conhecimento teórico, tanto múltipla escolha, quanto de completar, quanto discursiva também, fora os cálculos. E aí eram muitos cálculos, e esses cálculos são diferentes de acordo com a análise que está sendo trabalhada ali. E aí foi mais puxada nesse sentido, mas me dei bem em bromato. Lógico que, meu Deus, não fui maravilhosamente bem, perfeita, linda, porque eu tenho dificuldade com cálculos. Mas, assim, fui muito bem dentro do que eu me propus entregar dentro dessa disciplina e do que eu tava podendo ali nesse período, né? Eu gostei bastante. E é isso, gente. Acho que eu compartilhei tudo para vocês dentro desse período. Não fiquei tão ativa dentro dos projetos de extensão, porque o projeto não estava sobre o domínio. Um projeto que eu faço, que é entre faculdades, não estava sobre o domínio da minha faculdade nesse semestre, então a gente ficou um pouco mais afastado. E o outro projeto de extensão que eu faço parte também ficou um pouco mais parado, porque a professora estava mais enrolada e ela não conseguiu dar continuidade com os projetos. A gente consegue fazer algumas coisas sozinhas, mas tem outras que a gente precisa do aval dos professores responsáveis. Então, fiquei mais afastada nesse quesito de projeto de extensão. Monitoria de microbiologia, que eu sou monitora, continua seguindo normalmente. É uma monitoria que eu desenvolvo de forma remota, então eu estou sempre disponível para tirar as dúvidas dos estudantes, para basicamente tirar as dúvidas, explicar sobre os trabalhos, relembrar algumas coisas, e um apoio motivacional também, porque micro é uma matéria mais complicada e que os calouros, né, se deparam já no segundo período da faculdade. Então, se manteve normal também. E mais o quê? Eu acho que só. E a minha rotina corrida com o estágio, mas assim, me adaptando super ao estágio nesse segundo período. Eu entrei no primeiro período de 2024, e aí o sétimo período já foi o segundo semestre que eu estava dentro desse estágio extracurricular, de fato, muito mais acostumada com as responsabilidades, com as demandas e com a rotina. E agora, já entrando no meu segundo ano de estágio, estou 100%. Lógico que a correria existe. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu simplesmente fiz uma lista de tudo que eu tenho acumulado para fazer, mas muito mais satisfeita e leve com as escolhas que eu tenho feito e como eu tenho reagido os diferentes obstáculos que foram aparecendo no meio do caminho. Já falei muito, ficou um videocast de quase 40 minutos, acredito eu. E termino por aqui o meu relato de experiência e essa minha documentação acerca de como foi o segundo período da faculdade. Me distanciei um pouco da academia nesse último ano de 2024. Eu mantive a minha rotina de treinos, mas não tão com a intensidade que eu estava vindo dos outros anos e quanto eu gostaria. Mas acontece. 2025 agora também está sendo um ano bem assim de treinos. Eu vou, aí me afasto por alguns motivos, volto, aí fico firme, só que daqui a pouco eu vou e fico doente, pego uma gripe, e aí me afasto de novo, e aí eu tenho que voltar e me adaptar novamente à intensidade, e por assim vai. Mas vai dando certo, né? Vou começar a documentar um pouco mais agora a minha rotina dentro do estágio, vou voltar a documentar para vocês, e é isso. Espero muito que vocês gostem dos próximos vídeos, e basicamente foi esse o meu relato de experiência sobre o sétimo período da faculdade de nutrição. Lembrando que eu vou terminar a faculdade, se Deus quiser e se tudo der certo, no meu 11º período. Ou seja, estou agora no 8º, faltando só o 9º, o 10º e o 11º. Já estou aí na metade do 8º, e quando eu terminar ele, eu venho documentar para vocês, como vídeo clássico aqui do canal desde o início da faculdade. É isso, pessoal. Um beijo e tchau!